colocar em prática também deve ser sempre o nosso grande objetivo, não é? Isso é muito importante para que a gente consiga realmente experienciar os saltos quânticos maravilhosos que a gente está querendo dar todos os dias. Todos os dias a gente pode observar que a gente dá salto quântico. Com determinadas ações, determinados pensamentos, determinadas atitudes. Às vezes a gente pode até dizer assim, esse salto quântico está meio complicado para mim. Mas a gente faz ele todos os dias. Quando a gente percebe as grandes atitudes, os grandes pensamentos que a gente teve durante pelo menos algum momento, né? Então, sem muitas delongas, nós vamos passar a palavra para a nossa maestra da noite, que vai nos trazer mais uma contribuição. Uma contribuição especial para que a gente realmente desse esses saltos quânticos. Se nós formos observar, nós nunca mais voltaremos a ser aquelas pessoas que nós somos. Nós não seremos amanhã as mesmas pessoas de hoje. Porque hoje nós vamos aprender algo novo e nós vamos experienciar e vislumbrar essa grande maravilha que é a glória de Deus. Tá? Então, hoje nós estamos com um pouquinho de movimento para dar mais um salto quântico. Né? A nossa espiral ela já está muito enfeitada de flores, que foram saltos quânticos que nós já temos. Né? Então, sem mais delongas, a palavra passa para a maestra Aparecida. Muito obrigada. Muito obrigada, vocês estão bem direitinho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos finalizar, finalmente, né, o livro de Steve Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Deixa eu ver aqui, compartilhando aí, isso. Então, nós vamos fazer algumas recapitulações breves. E quem quiser maratonar, é só procurar. Quem quiser maratonar, vai lá no meu canal do YouTube, que tem todos os hábitos, inclusive vai estar o hábito de hoje, né? O hábito 7. Já que o livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, fazendo aqui uma mini recapitulação, para a gente poder adentrar. Então, esse aqui é mais ou menos um resumo. Esse primeiro slide aqui, ó. Deixa eu ver se eu diminuo ele, para que vocês... Só é dar zoom na tela. Quero que ele fique menor. Mas quando vai ficando menor, começa a aparecer o outro lado, que não é para aparecer. Mas tá bem aqui, né? Ixi, agora destrambelhou tudo. Pronto. Então, aqui, ó, nós começamos aqui. Boa noite, muito obrigada, Joaquim, seja bem-vindo. E os demais presentes aqui. Então, nós estamos iniciando, estamos finalizando hoje o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey, e vamos aqui fazer um pequeno resumo para poder a gente entrar aqui, ó, nesse hábito 7, que é essa parte aqui de fora, olha, afine o instrumento. Então, nós iniciamos lá pelos 3 primeiros hábitos. O hábito 1, seja proativo. Quem deu essa aula foi Milka. Vocês procurem lá no hábito 1, quem não assistiu, ou quem assistiu e quiser relembrar. Então, é só lá no meu canal do YouTube tem. Aí o hábito 2, comece com o objetivo em mente. O hábito 3, primeiro, o mais importante. Esses 3 primeiros hábitos, nós, segundo Steve Covey, né, no seu livro, então ele diz que nós estávamos, né, ou estamos num estado de dependência
E quando a gente aprende e coloca em prática esses 3 primeiros hábitos, que tem a ver com a vitória particular, ou seja, tudo começa no seja proativo, né? Tudo é de dentro para fora. A gente tem falado bastante nisso, não só nesse livro, mas em todos os nossos estudos, que todo o nosso caminhar, né? Toda a nossa jornada, é uma jornada em que a gente faz ela primeiramente dentro da gente. Então, aqui também, nesse livro aqui também não é diferente. A recomendação é que tudo seja de dentro para fora. Então, nós saímos de um estado de dependência, nós começamos a conquistar a vitória particular. Então, primeiro você vence a você mesmo, primeiro você se conhece através da proatividade, e você se conhecendo a si mesmo, você vai se autoconhecendo, vendo quais são aqueles paradigmas, né? Aquelas crenças, tudo aquilo que a gente acha ou que a gente pensa que é a gente mesmo que está pensando, mas às vezes a busca pelos resultados fora, né? Então, nessa busca desses resultados, você tudo perpassa pelo modo como você percebe a você mesmo, pelo modo como você se vê, pelos seus paradigmas, pelos seus óculos. Então, a depender desse modo, dessa percepção que você aprendeu durante uma vida inteira, desde criança, né, que nós somos ou estamos sendo educados, condicionados. Então, nosso pensamento, ele passa pelos condicionamentos, ele passa pelo modo de percepção do qual a gente é ensinado a se ver, né, a se olhar. Então, quando você começa a se autoconhecer, quando você começa a se perceber como é que você era antes e como você está hoje, ou como nós estamos hoje, então a gente percorreu um caminho dentro da gente. E nesse caminho nós alcançamos essa vitória particular. Nós saímos daquilo que Steve Covey chama de dependência, e nessa jornada, nessa caminhada, então a gente vai saindo do estado de dependência para ir conquistando a independência, desculpem. E prosseguindo nessa jornada, nós vamos ter aí o Pense Ganha Ganha, que foi o hábito 4. O 5, procure primeiro compreender, para depois você ser compreendido. E a última aula que nós demos foi Crie Sinergia. Então, esses 3 novos hábitos, nós saímos lá de baixo do estado de dependência, conquistamos a nossa independência e estamos caminhando para a interdependência, saindo da vitória particular, caminhando para a vitória pública. É o meu encontro, né? O encontro do eu com o outro, o encontro do eu sou com as pessoas, é a vitória pública. E nesse caminhar, então hoje chegamos ao último hábito, né? Que é afine o instrumento. Do que seria afinar esse instrumento? Primeiro nós vamos trazer a visão, né?
do livro A Visão do Autor, de Steve Wolfe, e depois, posteriormente, a gente vai falando outras coisas que a gente veio aprendendo, veio estudando nessa jornada, nessa caminhada. Então, afine o instrumento. Então, perguntaram para Abraham Lincoln, né, se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, o que ele faria? Aí ele responde que passaria 5 horas afiando o machado. Ou seja, o machado é o instrumento que ele tem para derrubar essa árvore, né? E então ele gastaria mais tempo antes de iniciar o trabalho, né, de derrubar a árvore. Ele gastaria mais tempo afiando o machado, ou seja, afiando o instrumento. Então, isso na nossa vida, onde a gente está aí nessa conquista, né? Passando por todo esse caminho, dependência, independência e interdependência. Então, nessa caminhada aí, então, para que a gente busque, né, os resultados, que é o que se almeja, né? Aquilo que se deseja, aquilo que você tem em mente, os seus objetivos, né? Aquilo que você conquista primeiro dentro de você, para poder você buscar essa conquista fora de você, né? Junto com o outro. Então, é importante que se afine, né? Ou que se afie o machado, que se afie o instrumento. Então, é o princípio básico, né, do hábito 7, que é afine, né, afine o instrumento, é como que fosse esse afiar o machado. Então, antes de você buscar esse resultado, buscar essa vitória pública, então, primeiro você tem que afiar o machado, primeiro você tem que afinar esse instrumento. Porque quando a gente afina um instrumento, então a música, né, que vai ser tocada, aquilo que a gente vai conquistar, vai estar bem afinado, vai estar de forma que você não entre em desarmonia com todos esses hábitos, né, que estão postos aí. Então, volta e meia, então, literalmente, a gente deve parar, afiar o machado e afinar o instrumento. E essas nossas paradas, né, das sextas-feiras, onde toda sexta-feira a gente está fazendo justamente isso. Então, volta e meia, semana a semana, então nós estamos aqui afiando esse machado e afinando o nosso instrumento, afinando as nossas cordas mentais. Então, na maioria das vezes, nós não damos, ou as pessoas não dão importância, né, para esse afiar o machado, afinar o instrumento. Que lá, voltando um pouco aqui, deixa eu ver esse slide aqui. Que esse afiar o machado, esse afinar o instrumento, está aí entre o P e o CP, né, que é a produção e a nossa capacidade de produção, que isso vai gerar a eficácia, né? Que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, por que que esses hábitos vão nos tornar altamente eficazes? Não só eficaz, mas altamente eficaz. Justamente por essa capacidade de se afiar o machado, de afinar o nosso instrumento. A capacidade da produção, que está entre a produção e a capacidade de produção. Então, esse equilíbrio aí, né, entre o P
o equilíbrio entre o P e o CP, entre a produção e a capacidade produtiva, que isso vai gerar a eficácia. Então, tipo, como nós estudamos, né, como na história da galinha dos ovos de ouro. Quando você só quer os ovos de ouro, então você pode acabar estrangulando a galinha. Então, há uma necessidade de haver, né, esse equilíbrio entre a produção e a capacidade produtiva. Porque no momento em que você não tem esse equilíbrio entre um e o outro, então você nem termina com um e nem termina com o outro. Você termina sem nada. Então, o hábito 7, esse afinar o instrumento, ele se foca, né, nessa capacidade produtiva, né, nessa capacidade de produção, que quando você se alinha com você mesmo, você traz para esse aprendizado de todos esses hábitos, você traz para a sua vida, então você termina afinando o machado e afiando, né, afinando o instrumento. Então, o hábito 7, ele é muito importante por 2 motivos. Primeiro, ele preserva e ele melhora o seu bem mais precioso, que é você mesmo. Porque no momento em que a gente, conforme foi dito no início, né, todos os dias, né, sob todos os pontos de vista, a gente pode estar dando os nossos saltos quânticos e melhorando, né, cada vez mais. Justamente por isso, porque a cada dia a gente, à medida que somos esses buscadores, né, essa alma que busca, essa alma que aprende, essa alma que está sempre trazendo para si mesmo tudo aquilo que engrandece, né? Tudo aquilo que a gente se torna mais no nível de compreensão mais profundo sobre si mesmo. Então, esse afinar o instrumento vai nos tornando, né, sempre um pouquinho melhor. Sempre um pouquinho melhor do que há 1 hora atrás, sempre um pouquinho melhor do que há 1 semana atrás. Então, por esse hábito 7, ele é importantíssimo, porque ele preserva aquilo que nós somos, né? Afina o nosso instrumento. A gente investe, né, nessa capacidade de produzir. Nós nos tornamos seres mais produtivos, porque à medida que a gente vai se melhorando, vai se limpando, a gente vai se conhecendo melhor, a gente está se afinando com aquilo que mais precioso que nós somos, né? A gente está se afinando com o nosso espírito, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos tornando mais humanos, vamos trazendo para nós a luz que nós somos, e isso vai nos permitindo, né, viver melhor e ter uma capacidade produtiva em todos os sentidos, né, tanto material quanto espiritual. Então, existem 4 dimensões de renovação que fazem parte da nossa natureza, para que a gente afine o nosso instrumento. Nós temos a questão física, a dimensão física, né, que é cuidar do nosso corpo, do bem-estar físico. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, esse slide, justamente. Então, as dimensões. Nós temos a dimensão física, né, a dimensão física mental, a dimensão social e a dimensão espiritual, ou física, espiritual, mental e social. Ou seja, todos os dias nós estamos ou procuramos nos
afinar com essas dimensões. Então, a dimensão física, né? À medida que a gente vai afinando o instrumento, vamos criando resistência, flexibilidade e força, porque somos um todo e necessitamos cuidar, né, dessa parte física. Quanto mais a gente se cuida, mais o nosso corpo, né, que faz parte, que é o instrumento para que o nosso espírito se manifeste aqui. Então, nós, à medida que vamos cuidando desse físico, nós vamos adquirindo resistência, flexibilidade e força. Do lado espiritual, nós vamos ter reflexão e meditação, leitura, música, natureza e silêncio. Então, a parte espiritual, a gente vive essas fases, né? E claro que de uma forma mais profunda, a gente alcança muito além do que está posto aqui, né? Na dimensão mental, nós vamos ter a educação formal, ler, escrever, organizar, planejar, visualizar. Inclusive faz parte dos hábitos, né? Aquilo que você tem primeiro em mente é o que vai se manifestar. Então, você tem essa capacidade de visualizar, de ver as coisas, né? De melhorar. Aqui nós vamos ter os hábitos, né? Dentro dessas dimensões, física, espiritual e mental, vão estar presentes os hábitos 1, 2 e 3, e os hábitos 4, 5 e 6, que é a dimensão social. Então, primeiro de dentro para fora, então, primeiro a vitória particular, física, mental e espiritual, que está dentro dos hábitos 1, 2 e 3, e quando você sai da dependência para a interdependência, onde você sai ao encontro do outro ou dos outros da dimensão social, então você começa a vivenciar os hábitos 4, 5 e 6, já vistos anteriormente. Então, na área social, temos aí os relacionamentos, né? As relações com o outro. E aqui, então, para a gente poder, a gente teve um quadro em uma das aulas, onde a gente tinha esse quadrante, que não era urgente, não urgente, com urgente, não urgente, importante, não importante, urgente, não importante, não importante e importante. Então, a gente viu que a vitória interna diária, ela se dá dentro desse quadrante 2, que são as coisas onde a gente coloca em segundo plano, muitas vezes, para não fazer. Porque, por não ser algo urgente, por exemplo, ler um livro que é uma coisa importante, a leitura desse livro, mas como ela não é urgente, então geralmente essa ação, né, essa atitude, ela fica para o segundo plano e termina as outras coisas tomando conta da vida da pessoa, porque ela vai dar mais atenção àquilo, embora que não seja urgente, não seja importante, mas por ser urgente, então os outros quadrantes podem tomar de conta e você termina por deixar de fazer aquilo que é importante. E a dimensão física, espiritual e mental encontra-se totalmente desse quadrante 2, onde você vai conseguir a vitória interna, né? A vitória particular.
Então, nós temos aqui os hábitos, ó, 4, ganha-ganha, o 5, primeiro compreender para depois ser compreendido. E o hábito 6, crie sinergia, que foi o último que nós vimos. E vamos colocar todas essas dimensões no quadrante 2, para que realmente se alcance, né? Se tenha o equilíbrio entre o P e o CP, entre a produção e a capacidade produtiva. Tudo no quadrante 2. Depois vocês podem rever essas aulas, né? Que realmente nós tivemos aulas assim maravilhosas. E aqui está o que Vanilda falou, né? Está a nossa espiral, né? A espiral da vida, onde começa lá de baixo, tudo começa de dentro para fora e você vai saindo da dependência, vai conquistando a independência e você sai para o mundo, sai para o público, sai do privado, né, da sua vitória particular para a vitória pública. Então, nessa espiral, e sempre de preferência, né, não tem escrito aqui no livro, né, uma oitava a mais, não tem aqui, mas nós sabemos que é assim. E aqui, ó, para se ter afinar, né, esse instrumento, afiar esse machado, onde se a gente quer conseguir realmente crescer, né, nessa espiral aqui, nós vamos ter aprendizados, dedicação, ação e aprendizado, e assim a gente vai nessa espiral, ó, sempre uma oitava a mais, né? Sempre crescendo com isso. E eu gostaria de trazer uma outra leitura. Aqui é apenas um resumo do que a importância do hábito 7. Deixa eu colocar aqui de novo o primeiro, para quem não estava. Aqui, ó. Então, nós passamos aqui da dependência, independência, interdependência, sempre em espiral, sempre de dentro para fora, sempre saindo do particular, indo para o público e afinando o instrumento. Quando a gente traz para a prática esses hábitos que estão aqui dentro, então nós naturalmente já vamos estar afinando o instrumento e trazendo esse equilíbrio entre a produção e a capacidade produtiva, e vamos assim, segundo Steve Cove, nos tornando, né, pessoas com hábitos altamente eficazes. A gente vai alcançando a eficácia. Aí eu quero trazer uma outra visão, claro que dentro dessa, mas de uma forma mais espiritual, digamos assim. Porque, na verdade, tudo isso que a gente viu, que a gente estudou no livro de Steve Cove, né? Ele traz algo, ele traz esses hábitos de uma forma que talvez a gente pense que não seja uma forma assim tão espiritualizada, né? Mas ele era um cara altamente religioso, digamos assim. Mas ele traz esses hábitos de uma forma assim bem aparentemente secular,
Mas dentro disso está, né, o sagrado, né, da gente aprender a nos compreender, aprendermos a sermos pessoas proativas e não reativas, porque geralmente a gente liga o modo reativo a depender de como você percebe a você mesmo. Geralmente ligamos o modo reativo e vamos reagindo à medida que as coisas vão, as circunstâncias vão nos apresentando, a gente vai reagindo. E Steve Covey, ele traz como primeiro hábito, né? Seja proativo. Ao invés de você estar reagindo, você tem que se conhecer. Você tem que sair desse modo dependente para você se tornar independente, para você sair de você mesmo ao encontro do outro, a vitória pública. Então você tem que trabalhar, né? Ter todo esse trabalho dentro de você, que tudo é de dentro para fora. E à medida que você se trabalha, que você se conhece, que você vai, quando você vai se conhecendo, naturalmente você vai se transformando, você vai sendo mais independente, você vai tomando decisões, fazendo escolhas por você mesmo, né? E não aquela escolha que você acha que foi você que escolheu, mas na verdade você estava ali com um pensamento condicionado de anos que lhe ensinaram assim, então você reage assim, e por reagir dessa forma, você até pensa que você está escolhendo determinada coisa, quando na verdade não está sendo uma escolha por você mesmo. Está sendo uma escolha baseado num pensamento condicionado, né, de anos, muitas vezes. Então, e com isso você vai, ao invés de ser proativo, você vai reagindo à vida, sendo uma pessoa reativa e não proativa. Então, todos esses hábitos, né, ensinados aqui por Steve Covey, eles são assim, saltos quânticos maravilhosos. E só em você conseguir colocar um hábito desse em prática, você trazer, por exemplo, a proatividade para a sua vida, é importante demais a gente ter esses ensinamentos, né? Porque tudo serve para o nosso crescimento, conforme está colocado aqui. Deixa eu ver, estou apresentando aí ainda, sim, aqui. Então, aqui, ó, aqui está essa espiral, né? Quando você tem aprendizados, aí você se dedica, e você age, você escolhe, e assim você vai buscando, né, essa proatividade, ao invés de ser essa reação, mas você vai buscando essa proatividade dentro de você mesmo, e você vai trazendo isso para a vida. Vai colocando em prática, né, esses hábitos assim que são realmente maravilhosos. Mas eu gostaria de ler aqui para vocês, porque nós estamos falando em o hábito 7, né, afinar o instrumento, e esse instrumento somos nós. Estamos aqui por causa do Espírito e não por causa da carne, e é por isso que a gente tem esse propósito, né, de nos afinar a cada dia, a cada hora. Eu já até li para vocês em alguns estudos, em comentários que eu fiz, eu peguei parte desse texto aqui, onde fala em afinar o instrumento. Então, primeiro começa assim: eu vim não por causa da matéria, mas da vida. Não por causa da carne, mas do Espírito.
Então, se estamos aqui, não é por causa da matéria, porque eu vim não por causa da matéria, mas por causa da vida. Então, nesse momento, a gente está aqui por causa da vida. Não por causa da carne, mas por causa do Espírito. São poucos os que compreendem isso. Então, chegar a esse nível de você afinar o instrumento, não por causa da carne, né? Mas por causa do Espírito. Não por causa da matéria, mas pela vida. Então, a vida que flui em nós, então é esse instrumento primordial, fundamental. A vida que flui em nós é que estamos aqui para afinar, né, esse instrumento. Aqui diz assim, teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Pensar que a vida se instala no corpo carnal é um dualismo e não a verdade. Então, nós vivemos aqui na materialidade, né? No mundo da dualidade, onde tudo a gente pensa ou acha que as coisas são lineares, que são pontuais, que começa aqui, que termina ali, e não que seja uma espiral, né? Essa espiral dentro de nós, esse espírito se movendo, essa energia se movimentando em nós. E é algo assim que infinito, né? A vida é infinita. Então, a rigor, a vida que manifesta o corpo carnal, segundo o gênero da música executada pelas cordas mentais. Tanto o corpo físico como o etérico, o astral e o espiritual nada mais são que projeções da mente. Justamente essa corda, esse instrumento chamado mente, que faz parte desse todo, mas que tudo isso aqui não deixa de ser matéria, né? Conforme o gênero da música mental, manifesta-se ora o corpo físico, ora o etérico, ora o astral, ora o espiritual. Todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Conforme mude o ritmo de tua música mental, muda a aparência de tua existência transitória. Ou seja, a manifestação transitória de cada um muda conforme a mudança do ritmo mental. Então, estamos sempre num constante movimento, né? Num constante movimento de mudança, porque à medida que a gente vai afinando esse instrumento, vai tornando mais harmônico o instrumento, então vai acontecendo mudanças, tanto no corpo físico, no corpo etérico. Então as mudanças vão acontecendo, a gente vai se transformando muitas vezes sem nem perceber. Então, ocorrendo uma grande mudança no ritmo da música mental, tua existência transitória se manifesta no outro mundo. E o corpo físico, que era a manifestação do ritmo mental de até então, rapidamente se desintegra. A isto os homens chamam de morte, mas a vida não morre, porque afinal de contas, nós estamos aqui por causa da vida e não por causa da matéria, por causa do espírito e não por causa do corpo físico. O corpo físico, tudo isso aqui, toda essa dualidade, né, na materialidade é uma manifestação da vida. A vida quis se manifestar.
Então, se individualizou, né, através de cada um de nós. E juntos, né, somos uma única vida. Não existe... quando a gente olha para os corpos separadamente, a gente pode dizer, a vida de Aparecida Lopes, a vida de Ivanilda, a vida de Joaquim, a vida de Josman, mas na verdade só existe uma única vida, e essa única vida que se reflete, né, como que fosse um grande espelho, e reflete, ela se individualiza e se manifesta como ela quer, como ela imagina, como ela quer, né, viver, se manifestar, se apresentar de uma determinada forma. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical. Então, quando não chega a ocorrer uma grande mudança no ritmo da música mental executada pela vida, mas apenas uma desafinação, dá-se então o nome de doença, a qual se cura ao se corrigir o ritmo mental. Quando o ritmo mental é corrigido, que você volta para... você se alinha, né, se alinha à manifestação da vida, ao que a vida é, então, naturalmente, se corrige, né, esse ritmo mental. À medida que você vai se afinando, que você vai se reconhecendo luz, que você vai se reconhecendo como energia pura, então vai ocorrendo, né, naturalmente essa cura, essa afinação. Porém, por mais correto que seja o ritmo da música mental, a vida deverá obrigatoriamente encerrar a execução e passar para o estudo de uma música mais elevada. Não é que ocorra a morte, né? Mas simplesmente a vida agora decidiu passar para o estudo, né, de uma música mais elevada, num outro nível, numa outra dimensão, digamos assim. Quero dizer que a vida terrena deve necessariamente ter um fim. A vida terrena é música elementar. Então, o que vivemos aqui e agora, que se alguém queira achar uma grande coisa, né? Mas é apenas a vida apenas quis se manifestar dessa forma. E nos traz esse modo de manifestação. Não é o único modo de manifestação, não é o único modo como a vida se manifesta. Ela se manifesta como ela quer, ela se apresenta com a imagem que ela quiser. E a depender dessa imagem que ela queira se manifestar, então as coisas vão acontecer de acordo com isso. Então a vida terrena é música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Não fiques tristes por estares em vias de terminar essa execução musical. Isso é para executares nova música, mais elevada. Antes disso, porém, virá um afinador para ajustar teu ritmo mental, o que fará a tua existência transitória soar desarmonicamente. Se o corpo carnal parece desafinado antes de findar a execução musical neste mundo, é devido a essa afinação. Então, se estamos passando por algum problema, uma questão de saúde, ou de não saúde, de doença, né? Então, na verdade, isso está apenas... esse ritmo mental está sendo corrigido, né? Está sendo afinado, o instrumento está sendo afinado. Não se trata de um descompasso verdadeiro. Passa assim a executar gradativamente músicas mais elevadas. Mesmo que finde a interpretação musical,
o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Então, esse texto é maravilhoso, né? Vem nos alertar, né? Para essa questão da dualidade. Então, a vida, na verdade, ela se manifesta como ela quer, da forma que quer. Tem um outro trecho aqui também que ele explica bem isso, que é imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Unicamente a vida constitui a mim ou a ti, fora dela não existimos nem eu e nem tu. A esta vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Sendo amor, fui livre. Posso assumir, olha, a imagem de uma divindade, de um anjo, de um querubim. E todas essas imagens são expedientes de salvação, não são falsidades, mas é uma das formas, né, com que a vida se manifesta na dualidade, por livre e espontânea vontade, porque ela é livre, né, ela assume a imagem que ela quiser assumir, mas essa imagem que a vida assume não significa que seja a totalidade. Quem se prende a uma imagem e pensa que essa somente é a minha imagem, não conhece a minha natureza verdadeira, não conhece a minha totalidade. Deves compreender a verdade, és filho de Deus, portanto, igual a mim. Teu corpo carnal é uma das manifestações tuas, mas não é a tua totalidade. Então, aquilo que a gente se apresenta, né, aqui e agora, essa forma que a gente, que a vida que está em nós decidiu se manifestar por este corpo, pelo corpo que cada um tem, pela imagem que cada um tem, mas isso não é a totalidade. E quem se prende a uma imagem e pensa que essa é a minha totalidade, não é a minha totalidade. Então, a vida é ampla, infinita, e ela se multiplica, né? Nas várias individualidades, da forma que quer, do jeito que quer, para que ela se experimente, né? E cada um de nós sinta, né? Como deve ser esse afinar, né, do instrumento. Que a cada dia, a cada hora, a gente está buscando, né, esse afinamento, se afinando, buscando essa aprendizagem, buscando essa vida, né, que pulsa e que flui em nós. Então, esse é o principal, né, recado, mensagem dessa sexta-feira de hoje, que possamos nos compreender ou não, mas que sejamos ou que estejamos livres e afinados ao ponto da gente estar aí, né? Crescendo, aprendendo, se compreendendo, se aceitando, quebrando, afinando as cordas mentais, né? Ter cuidado com esse afinamento para que as cordas não se arrebentem, não se torem, não soem desarmonicamente. Mas estamos aqui para isso, para de uma forma ou de outra a gente estar contribuindo com o que nós somos. Enfim, é algo muito complexo, né? Algo assim, se você for pensar bem, a nossa mente, né? Esse instrumento mental, ele não dá conta
de compreender o espírito, né? De compreender a vida pela sua complexidade ou não complexidade, é tão simples que pode se tornar complexa, mas a nossa mente ela não dá conta de compreender o que é finito, não compreende na sua totalidade o que é infinito. Daí a gente está nessa eterna busca, né? Dessa busca de nós mesmos, dessa busca daquilo de que nós somos, sempre afinando esse instrumento. Pelo menos todos nós que estamos aqui nesta noite, a gente faz isso naturalmente, né? Nos reunimos até para isso, para afinar esse instrumento e seguir, né? Numa compreensão melhor daquilo que nós somos. É isso. Então, muito obrigada. Passo a palavra agora para quem quiser, né? Dar a sua contribuição, quem quiser, enfim, comentar alguma coisa, complementar, estejam à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, Lopes, pelas palavras, pelos ensinamentos de hoje. E, com certeza, hoje nós vamos dar um salto quântico. Né? Hoje, nem que você não queira, hoje nós vamos dar. Porque quando eu for fazer os comentários, eu vou exigir de vocês hoje mais um salto. Então, a palavra está facultada, né? Muito obrigada. Heron, que saudade! Tudo bom? Que bom lhe ver aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Deu uma saudadinha de vocês hoje. Eu li sua mensagem lá e achei muito forte. Eu tenho que me inserir, porque senão eu fico um peixe fora d'água, né? Muito bom. Se quiser fazer algum comentário pela parte que você está ouvindo, né? Pode ficar à vontade. Esse agora é a hora que se coloca, e fala, e bota opinião, e discorre, enfim. É o nosso momento. Legal. Eu peguei o carro andando já, né? Eu não estou seguindo todas as lives, eu pretendo... Eu estava muito ocupado em algumas coisas, né? Mas a semana eu tive assim, umas reflexões bem profundas, assim, né? Porque às vezes a gente fica muito no cabeção, né? E às vezes quando a gente tem um pequeno insight que a gente dá atenção, a gente já tem assim muito mais iluminação, né? Eu tive um sonho essa madrugada que eu estava assim, estava num momento de oração e que eu fui levado para algum lugar, assim, de uma forma muito leve, entendeu? É como se todo o esforço que eu estivesse fazendo não estivesse me levando para onde eu preciso ir. Existe uma força além daquilo que eu procuro fazer, né? É isso que vocês estão falando, até onde eu entendi, é que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que alimentar o nosso espírito, exercitar a nossa mente, né? Mas a gente sempre tem que estar conectado com uma força maior, né? É isso aí, eu tô aqui para aprender com vocês, viu? Muito obrigada, Heron, muito obrigada. A palavra continua facultada. Obrigado, eu. Boa noite. Tudo muito bom. Compartilhamos informações, experiências. Isso pode acrescentar nosso grupo, tornar um grupo mais espiritualizado. Como a parte da minha visão, princípio de tudo, toda aprendizagem é necessária criar um ambiente de aconchego, um ambiente de silêncio, ambiente de não dualidade,
ambiente que se torne harmonioso para o próprio indivíduo como espírito. Ele cria na mente dele esse silêncio. A partir do silêncio, ele tem a capacidade, ele começa a observar com o próprio espírito, que esse silêncio é a própria vida dentro de nós. Essa capacidade de contemplar, ver o que está ao redor, que pode ser melhorado. E aí vem o desejo de aprender para que esse ambiente torne-se melhor e a ação da ação vem a observação daquilo que funciona e daquilo que não funciona. E a gente volta a estudar de novo esse ciclo que foi comentado aí, de cada vez de maior crescimento. Então, tudo começa a ser anotado aqui. Aí vem, por exemplo, a pessoa se auto-percebe. Percebe que o corpo não está tão bem. Aí a necessidade da atividade física. Ele vai procurar uma academia, vai se orientar com um professor de educação física, vai procurar um nutricionista. E aí, depois ele cria aquela base, aí já começa a se autoconhecer, começa a observar que a mente está precisando ser melhorada, vai atrás de informações, seja de autoconhecimento, de conhecimentos técnicos também, que exige às vezes conhecimento técnico. E aí ele vai se preparando. Mas parece até que muitas pessoas acham que é necessário primeiro essa outra parte para chegar ao espiritual, mas ao contrário. Tem que vir o espiritual em primeiro lugar. Esse silêncio, esse ambiente agradável. Uma sala de aula, esse ambiente agradável, de não conflito. Aí a partir desse ambiente é que vai se desenvolvendo essa outra parte, que chega para desenvolver a parte material. Então foi um estudo muito bom. E uma coisa que eu anotei, botei aqui, desafio. Bom, desafio. O que faz a pessoa aprender é o desafio. A gente vê essa onda de violência, tudo ilusão de quem está praticando essas violências. Porque quem não busca essa unidade, essa harmonia, esse silêncio, quem vai provocando essas violências, ele termina se desgarrando da vida e será jogado para fora dessa vida. Então, toda essa agitação é só ilusão. A verdadeira vida está no silêncio, na paz, na harmonia, no sossego. Isso, quem quiser procurar outro caminho achando que é outro, que siga. Vai cair, não tem problema. A vida vai selecionando, vai conservando quem é vida, cheio de vida, de amor, de harmonia. E a própria energia vai jogando as pessoas violentas para o ambiente que ele deve ir. Eu acho que foi uma boa aula. Isso foi aqui o que eu posso compartilhar com vocês. Boa noite, para dar a oportunidade às outras pessoas. Muito obrigada, Gilvan. Obrigada, Gilvan. Mais outra pessoa para comentar, por gentileza, antes de Dona Ivanilda. Te dou. Alguém mais? Gostaria de se colocar? Joaquim, boa noite. Conheça nosso amigo. Vocês aqui, eu esqueci de apresentar nosso amigo irmão Heron. Fizemos uma jornada maravilhosa no Alquímica, no sítio Paz e Bens, recebendo nossos anéis. Foi uma maravilha, né, Heron? E juntos, caminhando naquele ônibus para chegar a Cotia, maravilhoso. Então ele foi convidado a estar conosco, mas como é muito ocupado, né? Mora numa cidade grande, maior que a nossa, muito ocupado, mas ele é acompanhado, né?
os estudos, estudos, assim, pelas pelas gravações, gravações, e está hoje conosco. Então, eu estou apresentando a vocês aí mais um amigo nosso. Muito Muito obrigada. Joaquim, pode pronunciar. Muito obrigada. Satisfação. Coisa boa. Bem-vindo. Prazer. Prazer O nosso círculo não é do tamanho da sua cidade, mas é forte. Oh, maravilha. Hein? Tem sobrevivido aí há já alguns anos. O povo é forte, né? O povo é forte. E você vê, né, o nível é alto. A gente, para acompanhar, precisa ficar bem atento, né? Hoje eu tenho três coisas assim a observar. Hoje eu estava correndo, né? Assistindo com o celular no bolso e andando, fazendo supermercado e não sei aonde e tal. O tempo todo, mais atento, né? A maestra é muito didática. E permite que a gente, no meio da multidão, a gente consiga manter um pouco de concentração. Não é muito fácil não, mas então assim, a primeira coisa é saudade da outra maestra que começou esse livro, né? É a primeira coisa a registrar. A segunda coisa é como todo esse livro, né, toda essa obra, ela se conecta a tudo que a gente tem feito aqui. Né, gente? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está jogando aquele joguinho de quebra-cabeça, né? Que as peças vão se encaixando. Aí, assim, cada fala, cada seminário, cada dia, é como encaixasse uma pecinha, né? Eu lembrei do Senhor das Três Energias, eu me lembrei de várias outras reuniões nossas, em que parece que você está falando, parece que você está colocando assim, e a coisa vai começando a ganhar um... Quando a gente olha de fora, olhando todo, a gente vê a coisa se encaixando. E eu nem sei se a gente tinha pensado nisso. Parece que é o universo conspirando e ajeitando, arrumando. Assim, outra coisa assim, que eu vou registrar, que eu disse que eram três, né? A outra coisa que eu vou sentir, eu já sei que eu vou sentir falta de uma certa pessoa que faz uns resumos maravilhosos, que parece que quando a gente tá vendo, é tão muito melhor do que a própria palestra, né? Eu acho que hoje ela não vai conseguir ter feito as duas coisas, não é possível. Se ela conseguir, olha, vai ser show. Porque essa técnica dela de fazer essa rememorando e tal, desde o começo para fechar, foi muito boa. Eu pensei, tava pensando, eu vou ter que ler esse livro umas 5 ou 10 vezes, grifando e tal, porque ele é muito bacana, ele dá uma base muito grande, como você bem disse, né? A história do afinar o instrumento, né? Eu conto uma história semelhante, que também é a respeito de Machados também. Outro dia eu vou contar essa história. Sempre conto essa história. E foi perfeita essa metáfora. Como nós precisamos afinar os nossos instrumentos, que são nossos corpos, né? Não nossos corpos biofisiológicos, né? Os nossos corpos emocionais, mentais, para até chegar nos corpos mais elevados, né? Se fala em 7 corpos aí para frente, na concepção septenária, mas a gente vai falar só do espiritual mesmo. Então, assim, muito bom. Vou deixar para a Ivanilda falar, porque ela tá ali, ó, com a língua afiada, afiando o instrumento para dar um conceito pra gente. Boa noite a todos, prazer, valeu Gilvan, valeu todo mundo, valeu Luz, valeu todo mundo, tocou, todo mundo que tá aí. Grande abraço. Muito bom. Senti muita leveza na energia. Muito obrigada, Joaquim. Vamos ver se a gente consegue fazer lá esse resumo, né?
Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Por gentileza. Patrícia está hoje, não, né? Não vi, não. Eu fico sempre intimando a Patrícia falar. Que ela é igual quando começa a falar também, né? Mas é muito bom. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Por gentileza. Eu gostaria só de dizer boa noite, muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Agora fazer como o Joaquim disse, eu estou com a língua coçando, como sempre. Meu Deus, o meu nariz foi muita vez porque eu falo pelos cotovelos. Bom, eu vou fazer também os meus comentários, né? Hoje eu resumo desse livro, né? E a gente precisa concatenar essas informações, porque ele nos traz a proposta de como nós devemos agir diante do processo da materialidade. Nós já tivemos vários momentos especiais aqui, de falar da importância de a gente saber vivenciar esse momento da materialidade. Agora, eu preciso retomar a informação. Se faz necessário a gente saber, para a gente viver esse processo da materialidade e se desvincular do peso que ele traz, a gente só consegue isso de acordo com o tipo de referencial que a gente tem. Né? Então, uma coisa que a gente precisa desvincular hoje, tem que ser hoje, é o referencial da materialidade. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir expandir esse processo de nossa consciência e entrar dentro do processo da realidade em que realmente nós somos. Né? Então, aí a pergunta, você está disposto a se desvincular dessa crença de que você é matéria, de que está aqui para a matéria e que você tem que vivenciar todos os processos sofridos da materialidade? Por isso que hoje eu disse, né? Hoje tem que se dar o salto fora. Então, a necessidade que a gente tem de ou a gente faz isso, ou a gente continua brincando, né? De materialidade, de espiritualidade, de nova consciência, de consciência, de espiritualidade. Tá? Então, nós somos pessoas muito sérias, nós somos pessoas iluminadas, a gente precisa entender que nós já somos uma pedra filosofal, porque nós somos a imagem e semelhança do divino. E a gente precisa, não tem mais condições de a gente ficar insistindo numa coisa, não é? Que a gente precisa estar apto a crer. Tá? Então, o processo da materialidade é muito denso, não tem sombra de dúvida. Mas se eu continuar vivendo, tendo esse processo como meu referencial, então eu vou sofrer todas as agruras que a materialidade me oferece. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Nos foi apontado através desse livro, né, que é aparecido aí nos trouxeram esses estudos. Basta a gente voltar, retomar isso aí, assistir, ouvir novamente e começar a fazer essa prática. Não é? Então, nós somos uma energia. Se eu não acreditar nisso, então as palavras estão sendo em vão, estão sendo vãs, né? Como dizia o mestre Exuá. Palavras vãs, eles não edificam. Então a gente tem que procurar começar a se edificar. Né? Lembremos que ele foi o mestre Exuá, ele veio com tanto amor, vivenciou o processo da materialidade e nos edificou. Se fosse algo impossível de fazer, ele não tinha conseguido fazer. Ele não tinha conseguido passar essa mensagem, que é a mesma mensagem que nós estamos passando aqui. Então, nós estamos conclamando a cada um a tirar a materialidade como ponto de referência. Porque aqui nós estamos apenas como braços.
Aqui nós estamos manifestando um processo de corpo dentro dessa materialidade. Mas a gente poderia se apresentar de qualquer forma, porque nós somos amorfos. Nós somos livres, nos manifestamos em qualquer lugar. Se eu disser para você que nós estamos aqui e estamos fora, uai, como é que eu posso estar aqui e estar fora? Reflita. Nós somos energia. Eu posso ir para qualquer lugar. Aqui, essa parte é apenas um braço dessa energia. O que é a vida? A vida é uma grande bolha de éter eterno. E ela está onde ela quiser. E eu, como sou essa vida eterna, sou essa bolha de éter, sou uma energia infinita que assume todo o universo, eu posso estar em qualquer lugar. Como eu estou em qualquer lugar. Tem um braço dessa parte, dessa energia, como um reflexo de luz, que está aqui, dentro da materialidade. Mas enquanto esse braço, esse reflexo de luz está aqui, eu também estou lá. Porque o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Essa frase, ela não só fala do que eu estou aqui, ou dos meus sentimentos que estão aqui, que se manifestam. Porque se eu tenho uma raiva, esse sentimento, ele vai se manifestar aqui, e ele passa para fora. Não é disso que essa frase está falando. É muito além do que a gente estava pensando até agora. Quando falam que está dentro e está fora, é porque nós somos essa bolha eterna de éter, essa bolha eterna de energia, e que tem raios de luz, porque energia são raios de luz. Então, um pequeno raio desse está manifestado aqui, dentro desse processo do sistema solar, no planeta Terra, que ele tem um compêndio de amigos, que são os outros planetas, por onde nós passamos, né? Mas nós também estamos lá. Aqui é apenas um pequeno raio de luz, que está vivendo uma experiência. E quando retorna, ele já junta nesse grande processo grandioso, dessa bolha de éter, dessa energia, e infla a luz. Por isso que a gente não pode jamais estar tendo como ponto de referência aqui. Porque o nosso ponto de referência não é a materialidade, mas é a luz. É o divino. Porque essa luz é divina e ela é única. Lembra que eu já falei aqui várias vezes que não existe bilhões de pessoas, só existe uma pessoa? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo pessoa. Só existe uma única energia, uma única bolha de éter eterna. Porque ela se manifesta, como ela é luz, ela, quando se reflete no espelho, ela tem várias vertentes, vários faíscas de luz. Isso somos nós. Então, esse reflexo de luz manifesta-se aqui. Está manifestado aqui na Terra, então está um corpo, porque aqui só se manifesta, a luz só se manifesta através de um corpo material. Mas nós não somos isso aí, apenas um reflexo da nossa mente, apenas um reflexo da energia pura, apenas um reflexo. E nós precisamos manter esse reflexo em consonância com o todo. E quem é o todo? Divino. E quem é o divino? Eu. Então, não posso ter um referencial de uma partícula. O referencial tem que ser do todo. A nossa semelhança é do todo, não é de um pequeno grão. Não é? Então, não podemos abrir nossa boca e dizer, é difícil, é complicado, eu não entendo. Eu não posso viver isso aqui. Isso é real, isso é irreal. A gente não pode dizer isso, porque nós estamos agravando a nós mesmos. Nós estamos diminuindo a nós mesmos, referenciando-nos apenas com uma partícula. E nós não somos uma partícula, nós somos um todo. Nós somos um todo.
Agora, quando a gente fica preso nesses conceitos, é porque nós estamos perdidos. É isso que o mestre Yeshua vai dizer. Olha, a gente precisa se salvar dessa ideia, porque essa é uma ideia destrutiva daquilo que a gente é. Eu amo muito o mestre Yeshua, tenho uma paixão grande por ele. Desejo que eu falo muito, muito entusiasmo. Quem quiser chamar de Yeshua, chame. Quem quiser chamar de Jesus, chame. Não interessa o nome, né? Não interessa o nome que a gente tem. O nosso nome é divino. O nosso nome é divino. Se é João, se é Maria, se é Antônio, se é Joaquim, se é Mané, não interessa. O nosso nome é divino. Então vamos levantar-se, né? Jesus, ele dizia muito, quando as pessoas se dirigiam para ele, eu adoro essa frase, levanta e anda. E ande com suas próprias pernas, porque você tem perna para andar. Né? Jesus não curou ninguém. Ele diz, depende, o que você acredita. Se você acredita que é nada, então você é nada. Se você acredita que você é o divino, que você se reconhece e sabe quem realmente você é, você levanta e anda. Não importa o que aconteça. Isso é mera bobagem. São ilusões que a gente se apega. Então, a quem a gente quer se apegar? A ilusão ou a verdade? Como é que a gente quer se relacionar? Com o eu falso ou com o eu verdadeiro? É onde está o nosso livre-arbítrio. Se eu quero me conectar com o eu falso, então é uma opção minha. Então, vamos viver o eu falso. Agora, se eu quero realmente manifestar o eu verdadeiro, então eu vou me soltar, deixar de ter como referencial uma partícula e ir para o todo. E ir para o meu eu verdadeiro, que é o todo, que é o divino. Como faz isso? Tem muitas formas de fazer. Os estudos desse livro, que a Aparecida e Milka nos trouxeram, eles já nos apontam vários caminhos. Agora, compete a mim decidir. Eu dar o salto quanto. Agora, se eu não der o salto quanto, vou ficar nessa roda aí. Jogado para lá e para cá, batendo, mas no mesmo canto a gente fica. Aí a gente prefere andar dentro desse turbilhão aí, maravilhoso, batendo com a cabeça, com os pés sem ter onde bater, ou prefere ir caminhando de pé, cabeça erguida, crendo na verdade de Deus, crendo quem realmente nós somos. A Aparecida escreveu um texto ainda, não deu tempo, a gente vai ler. Então, é o livre-arbítrio. É aí onde Jesus dizia. Bom, aí eu já disse como era o caminho. Já disse que quem nós éramos, que se aqui é apenas uma partícula, porque nós estamos aqui, mas estamos lá. Nós estamos em todos os lugares, porque nós somos um com Deus. Nós somos o próprio Deus. Nós somos esse Deus manifestado aqui agora. Então, é minha opção. E agora? Por isso que eu disse que hoje está todo mundo. Não pode deixar de dar esse salto. Vamos deixar de limitar as nossas crenças. Aqui não é um processo sectário. Aqui é um processo de elevação. Aqui é um processo de elevação. Não quero nem saber se a gente está aqui. É um processo de elevação. E a gente só vai conseguir compreender isso se a gente soltar todas as crenças. Enquanto a gente não conseguir soltar todas essas crenças e acreditar em nós, a gente não vai conseguir andar, vai sair nesse turbilhão de movimento, batendo com a cabeça aqui, batendo com a cabeça ali, e com os pés machucando, perna machucando cabeça. E aí? Né? Então, a gente está vivendo aqui nesse processo, mas a gente não pode estar em comum acordo com ele. Ao contrário, a gente está aqui para transformar isso aí. Se a gente não consegue com todo, mas pelo menos com a minha postura de vivenciar isso aí. Pode acontecer o que acontecer, vou olhar sempre de longe. Mas isso aí é ilusão, porque isso não é verdade, isso aí não é para mim.
A minha vai ser só de alegria, felicidade, prosperidade, saúde, paz, harmonia, equilíbrio, felicidade, viver bem. Isso aí, gente. Isso aí não é para mim. Isso é para você. Porque para quem quiser acreditar nisso aí. Para mim não, porque eu não acredito nisso aí. Então, é uma questão de postura. De desvincular-se das crenças e daquilo que a materialidade muitas vezes está apresentando. Porque a materialidade está nos apresentando aquilo que os outros estão acreditando, porque aquilo que você acredita se manifesta. Tá? Então, aquilo que nós... aquela história de... Sim, pode falar. Marilda, ouvindo você falar, eu pensei uma coisa. Porque eu mais ou menos em 2015 eu passei por uma cirurgia e eu tive assim, eu posso dizer uma iluminação, né? Que tudo estava acontecendo algo que eu ia conhecer alguma coisa diferente de tudo que eu já tinha conhecido até ali, né? Mas uma das coisas que eu tive dificuldade de lá para cá foi a questão de como você se conectar, como você soltar tudo aquilo que te atrapalha e você encontrar a tua turma e seguir o caminho de outra forma, né? Então esse emaranhado tem sido uma das dificuldades hoje, por exemplo, entendeu? Às vezes você faz não o que você está entendendo que é para fazer, você faz aquilo para agradar um, para agradar outro, e mesmo que você sabe que não pode fazer isso, você acaba fazendo, entendeu? Então, o princípio, a pergunta é o seguinte: o que eu tenho que fazer para que eu possa me manter conectado com essa força, com esse poder, para eu driblar essas coisas que me impedem de ser eu mesmo, né? De ser esse ser divino que está aqui, está em todo lugar, que não se preocupa só com o próprio umbigo, mas com aquele que está necessitado ou precisando de um conhecimento, precisando de algo que eu sei que ele não sabe, mais ou menos assim, né? Eu digo o seguinte, a gente tem que estar sempre olhando como os profetas faziam. Os profetas sempre subiam aos montes para observar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é olhar de longe, olhar de cima. Era isso que os profetas faziam. O que é isso? A gente não precisa ir para o monte. Se afastar para observar. Tá? E começar a saber diferenciar o que é o eu falso e o que é o eu verdadeiro. A gente precisa disso, tem que estar muito claro, né? E não se deixar levar pelo eu falso. Porque ele tem muita astúcia. Por isso que o eu falso, quando a gente coloca aí, o eu falso, em alguns processos religiosos, chama de um diabo. Né? Que o diabo lhe tenta, não sei o quê. Mas é o eu falso, a influência maior, que é o projeto da coletividade, a gente precisa estar apto a saber fazer essa diferenciação. Não é? Outra coisa, o outro, a gente só pode fazer com limites. Porque cada um tem que ser responsável pelo seu processo. Mesmo que seja as pessoas mais próximas de nós, não está aqui a informação. Você não quer, então pronto. Isso é uma responsabilidade sua. Tá? E assim a gente vai conduzindo esse processo. Porque, na verdade, o próprio ser divino, ele já vai nos conduzindo. Porque a gente, essa ideia, vou ser bem forte aqui, essa ideia de ama a ti mesmo e a teu próximo, não, isso não significa que eu seja obrigada a fazer o próximo a viver bem. Ele só vai viver bem se ele quiser. Quando eu amo, não é porque eu tenho que me sacrificar por isso. Isso não é amor. Porque amor não é sacrifício. Tá? Amor é você conseguir colocar para o outro a verdade, mas ele tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, quando eu faço isso, eu já estou amando. Quando eu já o reconheço como um ser divino, eu já estou amando. E esse próximo também posso ser eu mesmo. Tá? Eu mesmo. Eu sou o meu próprio próximo.
Então, eu não consigo passar para o outro se eu não sou o meu próprio próximo, se eu não sou esse equilíbrio para mim mesmo. Tá? Então, são decisões e escolhas que não são fáceis por causa das crenças. Porque a crença do processo religioso, ela nos impõe e nos escraviza. Né? Inclusive com as pessoas até mais próximas. Bom, você é meu irmão, você é meu pai, mas você não quer, porque você é meu pai mesmo. Por exemplo, meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, aqui no processo do DNA carnal. Tá, mas você tem as mesmas responsabilidades que eu. Se você não quer, então não posso fazer nada. O que eu posso é lhe indicar. É a mesma situação que Jesus disse. O caminho, você tem que ir. Né? Então, como viver isso junto com o outro? Na observação. Tá? O primeiro ponto mais forte que eu acho dentro desse processo é a gente não se deixar atingir. Às vezes a gente se deixa atingir pela dor do outro, aí você não se solidariza porque você é desumano. Não é isso. Quem sabe se aquela dor não é para aprendizagem daquela pessoa? A gente nunca olha por esse lado. Né? E a minha? A minha, muitas vezes é porque eu estou crendo de forma incorreta. Aí aquilo vem para dizer, olha, como é que você está acreditando nesse processo? E aí, eu estou lhe colocando uma experiência. Como é que você vai reagir agora diante daquilo que você sabe quem você é? Né? E o processo de gratidão é fundamental na nossa vida. Isso assim, muito obrigado. Amanhã já é outro dia, já é outro momento. Porque cada passo que a gente dá sempre é para frente. O que passou, passou. Então, viveu aqui o agora. E se eu não estiver vivendo esse aqui agora em equilíbrio, eu não posso equilibrar nada que é ao meu redor. Bom, eu antes tinha muita preocupação com o que as pessoas pensavam de mim. Se a pessoa pensasse mal de mim, eu enlouquecia. Meu Deus, eu preciso ser uma pessoa boa. Mas por que eu não sou uma pessoa boa? E se o outro não acha? O problema, hoje eu digo, se você não acha, o problema é seu. Eu sei que eu sou uma pessoa boa. E acabou. Então, são esses tipos de segurança que o processo da psicologia nos impõe a sermos escravos dela. E a gente não pode ser escravo de nada. Não sei se responderam. Então, Radiel, que é o seguinte, eu quando era criança, eu era muito tímido, muito quieto, mas eu sempre tive muitas perguntas na minha cabeça, né? E eu tive, assim, muita dificuldade no aprendizado, no primário, com as professoras bem rígidas do interior, né? Mas eu comecei a ver que com afeto eu multiplicava minha inteligência por 10, por 20, por 50, né? Eu como tive uma professora boa de matemática, nossa, eu fiz contabilidade, porque eu vi, eu entendi. Esse jogo de sinal, essas coisas aí, nossa, não é um mistério, eu consigo. Só que é o seguinte, como a gente vem caminhando com um monte de dedos e com muito barulho, né? Então, às vezes, a gente não. É difícil você se situar, ficar em silêncio, às vezes, no meio do tiroteio, né? Então, quando eu comecei a estudar, que eu estudei teologia, eu fiz o aspirante, eu fui para o pré-teológico, eu fiz a teologia, né? Vim para o Mackenzie, São Paulo e tal. Mas chegou um momento que eu comecei a ver que todo era um sistema, né? Eu falei, eu vou ficar mais preso ainda se eu ficar nesse sistema. Eu queria ser livre. E foi aí que a coisa foi tão assim, psicossomático a coisa, que eu fiquei tão cheio daqueles negócios que eu consegui me livrar, eu tive uma apêndice que supurou, e ali eu comecei a perceber que a respiração era algo muito forte, que através da respiração eu começava a enxergar diferente. Eu começava a ver o que as pessoas não viam. Só que depois que passou tudo aquilo, eu achei a coisa na minha cabeça, algum remédio, algum alucinógeno que eu tomei, né? Só que eu fui participar de um curso onde tinha aquela meditação
a meditação que fala... Esqueci agora. Zen? É circular, né? Aquela meditação que é movimento, né? Música, movimento e respiração, né? Eu comecei a ver, nossa, eu tive todas aquelas visões que eu tive de novo, entendeu? Só que daí quando eu voltei pra casa, aí vem uma pessoa falando, não, porque você você saiu disso, você foi pra aquilo, né? Verônica, então eu digo que aquilo que a gente estudou na alquimia, que a gente com 28 anos se acopla, eu senti que foi com 42. Então a coisa, eu só tô começando, eu sou um menino, agora eu tô aprendendo com vocês, por isso que eu tô fazendo essas colocações aí. Fala, Joaquim, vocês viram o que a Heron? Ia perguntar se ele estava falando das danças circulares. É parecido, né? Parecido. Ou era Tai Chi Chuan. Mas assim, numa linha do Osho, assim, né? Aquelas... meditação dinâmica, né? Agora. Meditação é chamada de meditação dinâmica. Quer dizer, não é aquela meditação que você fica paradinho, só, você fez isso também, né? Mas ele tem vários momentos, você começa a perceber, você começa a ficar com um estado de presença maior, né? Ele tem diversos tipos de meditação. Tem as mais estáticas, a gente tem de movimento e tem umas bem intensas mesmo, que ele leva você à exaustão do corpo físico, para em seguida você vivenciar a volta calma. Então, diante disso eu percebi que eu precisava desenvolver um trabalho para eu aprender a andar em solitude, né? Não é solidão, né? Teve um momento só comigo, né? Para eu poder me conectar, e se tiver, por exemplo, um curso lá em Minas Gerais, se tiver um curso lá em São Paulo, se eu tiver intuição, eu vou. Só com os impedimentos, às vezes me dão uma travada, porque quando eu chego de volta, parece que tudo aquilo eu recebo um monte de coisa. Nossa, você foi pra lá, você fez isso, não sei o quê. Não. É uma coisa assim que às vezes, hoje eu tô, nesse ano, por exemplo, depois que acabou o curso de alquimia, eu cheguei num ponto, não. Eu não vou mais ficar indo e voltando. Vou firmar meu pé, lógico, com prudência, com responsabilidade, né? Mas eu tenho que ser eu mesmo, senão eu vou ficar a vida toda circulando e querendo agradar gregos e troianos, né? Realmente é isso aí. É onde a gente tem que tomar a nossa posição. A gente não necessariamente não precisa estar se indispondo com ninguém. Você pensa assim, tudo bem, perfeito, maravilhoso, eu sou diferente. A gente é porque a gente também tem medo de ser diferente, né? Porque o comum é todo mundo ser igual, até a moda, né? Ela nos oprime para que a gente vista igual, né? Porque essa não é a roupa da época. Então, tudo é um contexto que a gente precisa se libertar, né? Então, a gente precisa ter fé em nós, amar a nós, saber que eu sou e acabou. E isso não me impede de me relacionar com ninguém. Essa é a sua opinião, parabéns, muito obrigada. A minha não é. Pronto. Porque muitas vezes a gente precisa até calar. Meu Deus, como você está aquém da realidade? Porque a realidade é espiritual, não é isso que você está dizendo. Então, o contexto maior é desse grupo, né? Longe de quem realmente é. São poucos que sabem realmente quem são. Feliz daqueles que conseguem estar, pelo menos um grupo desse, ou se junta a esse da gente que entende diferente, né? A gente tem como exemplo o mestre Exu, não foi fácil, né? A ponto que, senão, esse homem aí tá complicado. Vamos matar logo esse cara, porque ele tem que sair desse contexto. Né? Então, é uma briga, é uma briga. A gente não precisa mais brigar, né? E acabou. Eu sou eu e acabou. Eu sou. Pronto. Né? A gente tem que ter essa convicção. Tem que ter essa convicção e essa segurança. É muito importante para nós. Porque está muito conturbado. Por outro lado, a gente precisa entender
E nós estamos vivendo eras finalizadas, não é, de período alinhamento planetário, que é justamente o processo das profecias que estão, vamos falar de um dos livros sagrados, que o pessoal conhece como Bíblia, né? Está posto também essa informação. A gente precisa estar atento. E tem tudo isso, e a gente está vivendo esse turbilhão de situação. Né? E a gente precisa estar com o pé muito no chão para compreender tudo isso e saber vivenciar dentro de tudo isso. Né? Não sei se é um privilégio nosso estar vivendo já esse turbilhão, né? Que nós já vivemos, e agora de uma forma muito forte, né? Esse turbilhão de coisas, mas que a gente precisa estar atento a tudo isso, porque são conhecimentos que vinham sendo colocados há muito tempo e que a gente está vivendo tudo isso. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa estar com o pé no chão e saber que realmente a gente é, para poder viver isso com tranquilidade. Né? Se alguém diz, o mundo está na miséria, não, o mundo só se fosse, porque o meu é divino, é tudo perfeito, tudo está dado a mim. Né? É isso aí. Alguém mais gostaria de fazer colocação? Porque eu já falei, foi pra caramba. Logo, se ela está gravando, né? O momento dela talvez não venha com colocar. Então fala, mulher, fala aí. É quando eu estou gravando os outros, eu gravo só mesmo. Meditação. Eu tenho uma experiência assim, eu já meditei bastante. E a meditação ela pode ser feita em qualquer momento. Quanto mais você entrar, conseguir esse estado contemplativo, meditativo, mais paz você consegue. Você pode conseguir ir dirigindo o carro numa pista, no asfalto, o carro em velocidade, você no estado de presença ali, controlando o carro. Curva para um lado, curva para outro, você naquele estado de tranquilidade, paz, de sossego. Numa feira, pronto, hoje eu fui fazer a feira com minha esposa e minha filha. Eu sei que ela sabe fazer feira. Precisava de eu ficar, gente, bora, faça logo, não. Eu me sentei lá na frente do supermercado, tem umas cadeiras, sentei e ficar num estado de sossego, de paz, contemplando aquelas propagandas, aquelas coisas, olhando. Então, ali eu tirei um momento para silenciar minha mente, estado de presença. Então, não falta oportunidade de respirar também, não. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou respirando. Por isso que eu fiz a cirurgia. Agora todo mundo olha para mim e diz, mas não tem quem diga que você fez a cirurgia. Logo assim, após a cirurgia. Porque logo quando eu saí da sala de cirurgia, quando eu entrei na sala, vocês sabem quando eu tenho uma linha dos evangélicos, que eles só acreditam que estão rezando se estiver fazendo muito barulho. Eu fui para uma enfermaria que tinha umas pessoas, quando eu fui saindo da anestesia, era aquele barulho com aquela vontade tão grande de silenciar a mente, cruzar as pernas, fazer a meditação. Digo, minha filha, depois só estou fazendo. Eu digo, aqui está um barulho tão grande, era tão bom silenciar as paradas, todos os pacientes se recuperaram mais rápido. Aí já foi se acalmando o ambiente, deixou de tanta agitação, tudo isso contribuiu para a minha recuperação. Graças a Yalcha, né? Boa noite. Lembrando também que o nosso estudo da semana passada falava sobre a questão da respiração, não é? E a gente disse que a Aparecida escreveu, resumindo alguns estudos maravilhosos, né, que a respiração é que vai movimentar os outros elementos dentro de nós. Né? Então, por isso que quando a gente para e respira, porque o que é a meditação? É olhar para que eu não sou corpo, mas que eu sou energia, e que eu preciso me conectar enquanto corpo aos elementos, mas também preciso estar conectado com o ser espiritual que sou. Então, a respiração, ela promove isso, porque ela vai movimentar os nossos outros elementos, não é? E desvinculando essa capacidade da pessoa desse eu separado do todo.
Quando você entra nesse estado contemplativo de observação, você até esquece de você. Esquece de tempo, esquece de tudo. Ali, o tempo passa rápido. A meditação é quando você perde até a noção de tempo. É como o namoro, o amor. A pessoa quando te ama uma pessoa ou outra, não esquece o tempo. Na yoga chama Samadhi, o estado totalmente de prazer, esse estado contemplativo, de você observar, não é preciso ter nada de extraordinário, é essa capacidade contemplativa de observar, aproveitar cada instante, cada momento para entrar nesse estado. Muito obrigado, parar por aqui, senão ela vai muito longe. Boa noite a todos. Luiz, faça aí seu comentário também às outras pessoas maravilhosas. Vamos então encerrar, não é? Eu só vou resumir o que eu escrevi aí, eu vou ler aqui. Tá baixo, viu? Tá baixo? Mas estão me ouvindo os demais? Então diz aqui, olha, a verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, que é o que a gente vinha falando e, né, Ivanilda colocou aí muito bem. À semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir umas das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso sois irmãos entre si. Né? Somos irmãos independente de religião, independente de qualquer coisa, né? Somos esse reflexo, né, desse grande espírito, dessa energia pura, né? Então, fica aqui a nossa mensagem final, né? Para a gente pensar, refletir sobre isso e dar os nossos saltos quânticos. E realmente nós estamos aqui não por causa da matéria, né? Mas por causa do espírito. Né? Não por causa da carne, né? Mas por causa da vida. Então, o que nos mantém, o que nos une, o que nos faz sermos um, é essa vida. Independente do que seja, né? Do que a dualidade se apresente para nós. Então, ter essa consciência, isso aí não tem preço, né? Ser livre não tem preço. Depois que a gente conhece, tem o gostinho da liberdade, de como você ser livre, né? De que você pode pensar o que quiser, milhões de coisas. É bom demais. É uma bênção. Então, muito obrigada a participação de vocês. E vamos fazer o upload. Aí eu coloco lá no meu canal do YouTube. Vocês me sigam lá. Aí eu coloco no grupo também, para a gente poder rever. Tá certo? Muito obrigada aí. Uma boa noite a todos. Vou parar a gravação agora.